Ricardo, né, que é do Clube dos Autores, então parceiro nosso lá de longa data já. E Ricardo, para a gente já iniciar o nosso papo aqui, eu queria saber de você, que não diferentemente da gente aqui, também tem enfrentado algumas ações, algumas situações aí. O que a quarentena, Ricardo, está impactou no mercado editorial em geral aí no Clube dos Autores? Bom, antes de mais nada, ali um bom dia aí para todo mundo que está ouvindo. Você vê que eu estou hoje vestido para live, como é no cotidiano tradicional. A barba está por fazer, o cabelo também em pé, e daqui a pouco passam as crianças correndo. Mas essa é a nossa nova realidade, é o nosso novo cotidiano. E assim, todos os mercados, eu fico tentando pensar às vezes em alguma exceção, mas eu não consigo enxergar nenhuma. Todos os mercados do planeta foram absolutamente impactados. A maioria para baixo. Quando eu digo para baixo, com uma interrupção mais negativa do faturamento e de tudo mais. Alguns para cima. Então, é óbvio que se você está, por exemplo, do ponto de vista frio, tá? Do ponto de vista de análise de balanço só, se você for olhar para uma realidade da indústria hospitalar, óbvio que eles estão crescendo em faturamento. Se você for olhar para a indústria de entrega, como é que está a realidade do Rappi, como é que está a realidade do iFood, eles também estão explodindo de faturamento. O que não significa que eles não tenham também os seus desafios. Então, que são os desafios de se sustentar este crescimento. Como é que você sai de um patamar de X para um patamar de 10X em uma semana? Talvez um desafio. Tudo bem que é um problema bom, né? Mas é um desafio também tão complexo quanto você sair de um patamar de 10X e ir para X também em uma semana. Bom, o mercado editorial, especificamente, que é onde o Clube de Autores está inserido, ele é um mercado que ele está sofrendo bastante com essa crise, com o corona, mas eu diria que no longo prazo, e aí, novamente, gente, eu não quero parecer frio, mas eu estou falando também de um ponto de vista exclusivamente numérico, não estou considerando aqui para essa análise todas as perdas humanas, todas as perdas irreparáveis que a gente está tendo ali de vidas, né? Mas do ponto de vista de negócios, eu diria que vai ser uma crise extremamente benéfica para o mercado editorial. E eu digo por quê? Bom, num primeiro momento, o mercado editorial ele reportou que ele deve ter uma queda de faturamento da ordem de 50%. Logo no primeiro momento foi de 60% a 70%, tá? de vendas que despencam. Faz todo sentido se você tem ali todas as lojas de rua onde os livros são vendidos. Não tem muito dado oficial para isso, mas a gente deve estar falando ali de 60% a 70% dos livros no Brasil são vendidos em lojas de rua, né? De rua e shopping, quer dizer, lojas físicas. Obviamente que com elas todas fechadas, você tem ali um shutdown também de faturamento. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, você teve um reporte de ISBN, que é uma espécie de CPF do livro, né? O número de ISBNs este ano deve ser 22% menor do que o mercado como um todo, tá? do que o ano passado, né? Então, em outras palavras, se a gente for olhar pelos números, a gente está vendo um mercado editorial que vai vender 60% a 70% a menos, com aproximadamente 22% a menos de livros sendo publicados. Agora, há que se fazer um parêntese nisso também. O mercado editorial ele é absolutamente retrógrado, ele é velho, no sentido ruim da palavra velho, certo? Não é só porque ele tem, sei lá quantos anos ou quantos séculos, datando desde o Gutenberg. A mentalidade é a mesma do Gutenberg lá de trás, eles simplesmente não evoluíram, né? Então, quando você vê isso, quando você vai, assim, quando a gente começou, e a gente foi há 10 anos atrás, e a gente foi fazendo as nossas reuniões com editoras, para tentar falar com eles e falar coisas óbvias, do tipo, olha, vocês têm títulos que estão fora de catálogo, você tem demanda, você não tem uma demanda explosiva, você tem lá, sei lá, 100, 200, 300 pessoas querendo comprar um livro que não é o suficiente para você bancar uma tiragem. Pô, não perde essa venda, vamos fazer uma parceria. A gente faz isso com impressão sob demanda. Isso, eu nunca consegui fazer isso funcionar. Porque você fazia... Eu me lembro de uma reunião que eu tive com a editora. O presidente da editora era um senhor mais de idade, e enquanto eu estava falando, eu nem falei tanto, eu estava falando lá para os seus 10, 15 minutos, ele dormiu na reunião. Dormiu mesmo, sabe? Eu parei, fiquei olhando assim para ver até se ele tinha morrido. Me senti o pior apresentador do mundo. Vai ser uma apresentação tédio assim para o sujeito dormir na sua frente. Mas é uma
quase que uma repulsa à inovação, sabe? Que o mercado editorial tem. Bom, por que eu acho que isso tudo vai ser benéfico? Porque um dos efeitos, e talvez a gente fale sobre isso um pouco mais na frente, mas um dos efeitos de tudo isso que está acontecendo é que processos de transformação passam a ser forçados. Você não tem uma escolha, vou me transformar ou não, ou eu vou mais devagar porque a minha marca é grande, ela pode sustentar um modelo tradicional de fazer negócio. Isso já não existe mais. Ou você inova rápido, ou você se transforma, ou você morre. É simples assim. E no mercado editorial, a gente tem 2 exemplos perfeitos disso. São 2 exemplos tristes, talvez, mas são 2 exemplos. Livraria Cultura e Saraiva. Então, os 2 eles estão em problemas ali críticos. A Livraria Cultura já vinha de um processo de recuperação judicial. A gente sofreu muito com eles por conta disso, porque a gente tinha distribuição dos livros para lá. Então, muito do que a gente não recebeu, do que a gente tinha entregue, vendido, etc. Então, a gente ficou com como um credor ali grande deles. De repente, eles conseguiram azeitar o processo de RJ, conseguiram fazer alguns acordos, fecharam loja, deixaram tudo ali mais ou menos, mas não fizeram a transformação que o mercado efetivamente exigia. Tudo bem, aconteceu o imprevisível, que foi uma pandemia. Mas o que vai acontecer com a cultura agora? Tem muito como a gente saber. A gente parou de receber deles de novo. A gente parou de receber, portanto, a gente parou de vender também para eles, né? Não só a gente, as outras editoras, eles estão ficando sem estoque. Claro. Bom, uma loja sem estoque não vende, uma loja que não vende não tem receita. A conta ela é meio simples. Embora ela tenha o seu e-commerce, que é um e-commerce fantástico, é um e-commerce que tem público, é um e-commerce que tem tudo, né? Mas, quer dizer, ela certamente, ao ter um modelo de negócio onde, de certa forma, você tem o eletrônico que meio que tenta sustentar as lojas físicas de alguma forma, e você fica ali caminhando ali naquela linha ali muito delicada entre o que funciona e o que não funciona, até que ponto você precisa bancar uma loja física para ter uma força de marca, e ali aquela vida nervosa de você não saber o dia seguinte, né? A Saraiva está numa situação muito pior. A Saraiva, antes da pandemia, já estava com pedido de despejo judicial em uma série de lojas deles, né? Já perdeu o presidente, um monte de coisa já aconteceu lá com eles. O que vai acontecer? Essas lojas juntas, até o ano passado, elas representavam 40% do faturamento do mercado editorial brasileiro. Então, olha como é que a gente vai sair disso. É impossível a gente saber. Agora, é possível a gente saber algumas coisas. Essas lojas, essas lojas e muitas editoras, inclusive, sabe? Elas representam o mercado editorial tal qual ele era nas décadas passadas. O mercado editorial tradicional, que tinha na necessidade da transformação, ou da força da transformação, quase como uma antítese do seu próprio comportamento. Então, assim, eles até falavam que eles eram inovadores, que eles se transformavam e tal, mas a distância que tinha do discurso para a prática era uma distância abismal, né? Tanto que eles não se sustentaram. Bom, mas aí você tem Tag Livros com modelo de clube de assinatura de livro, completamente baseado no online. Está funcionando, está crescendo. Você tem a Amazon. A Amazon, eu não tenho nenhum número oficial deles, mas a gente pode ver aqui pelas vendas do clube de autores, também está crescendo. E a gente tem o próprio clube de autores. O que aconteceu com a gente nesse período? Na primeira semana pós-pandemia, na primeira semana do shutdown, na verdade, né? Que foi lá em março, faz tanto tempo já isso. Segunda quinzena de março. Segunda quinzena de março. No seu segundo dia, a gente teve uma queda abrupta de mais ou menos uns 70% de faturamento. Abrupto, acabou. O mundo se fechou. E é óbvio que aquilo ali gera um certo desespero, né? A gente passou uma semana, mais ou menos assim, de caraca, é isso que vai acontecer? Então a gente voltou para dentro, a gente fez uma série de estudos, a gente mudou um monte de coisa e em uma semana a gente reinventou todo o processo de negócio que a gente tinha aqui. Bom, depois disso aconteceu uma coincidência, talvez a palavra seja essa, mas são coisas que acontecem quando você está ali no mercado. Teve um livro que foi publicado aqui no clube faz alguns anos, e coisas de autopublicação, que é o mercado da gente. Esse livro, ele é um romance de ficção científica, mas no seu enredo, se chama A Realidade de Madhu agora, acho que esqueci o nome do livro, me perdoem, mas o enredo desse livro dizia que no ano de 2020 ia aparecer um vírus que ia dizimar
milhões de pessoas, ia mudar toda a forma com que o mundo existia. Incrível. É incrível isso. E o que aconteceu? Da noite para o dia, esse livro virou um best-seller. E as vendas da gente começaram a subir de tal maneira, mas de tal maneira, que num primeiro momento ficou eu e o Paulo, que é o diretor de operações, a gente mergulhando no meio de pagamento para ver o que estava acontecendo. A gente tinha certeza absoluta que era fraude, a gente não tinha visto esse livro ainda, né? A gente tinha certeza absoluta que era fraude que estava rolando, então a gente ficou catando coisa aqui, vendo ali, analisando o sistema e tal, naquele estresse, né? Porque, pô, se ainda por cima a gente tivesse que lidar com fraude de cartão de crédito, era o fim, né? Até que caiu a ficha, a gente viu, não, cara, todas as compras estão apontando para um livro. A gente foi ver esse livro, bom, aí de repente a gente se ligou que era isso. Foi uma das coisas que a gente começou a perceber como o nosso processo era falho. Abrindo aqui um parêntese. Por que a gente teve que esperar isso acontecer para ver um livro que estava funcionando super bem? Como a gente não viu isso antes dele estourar? Né? Mas, enfim, exato. Feito esse à parte, bom, isso aconteceu, isso deu um salto nas vendas, mas as vendas, a partir daí, depois elas desceram um pouquinho, só que elas não voltaram para aquele patamar de 70% de baixa. Elas se estabilizaram bem, só que houve uma mudança de comportamento. As vendas da gente por canais, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Cultura a gente praticamente parou de entregar porque a gente parou de receber, mas os outros todos, Submarino, Americanas, todas essas vendas por canais, elas começaram a crescer. E as compras grandes por autores, que é para onde o clube, as vendas diretas do clube estão muito concentradas mais nisso, né? Elas começaram a cair por motivos óbvios, né? Os autores eles pararam de comprar 500 exemplares, 400 exemplares, porque, putz, como é que eles iam fazer um lançamento com o mundo fechado? Então isso mudou um pouco, desculpa, mudou um pouco a dinâmica, inclusive de fluxo de caixa da gente, porque cada um tem a sua regra, mas a gente se adaptou e a gente voltou aí, a gente chegou ali nessa normalidade. No final do dia, o que aconteceu? A gente registrou um crescimento de publicação. Eu estou falando fim desse período inteiro, sabe? Nesse período de 20 de março, mais ou menos, 22, né? Que foi o começo do shutdown, até tipo ontem. Comparado com o ano passado, a gente teve um crescimento de 20% de faturamento. É um faturamento diferente, porque é um faturamento que ele tem mais custo associado, é um faturamento maior com uma margem menor, né? Por conta da dinâmica do tipo de venda que é feito. Mas o que é mais impressionante, a gente teve um crescimento de livro publicado de 38%. Então, veja, o mercado está dizendo que vai ter uma queda de publicação de livro de 22%. Pô, a gente registrou 38% de aumento. E isso também tem a sua lógica. A gente é uma comunidade de escritores. Uma comunidade de escritor trancado dentro de casa vai fazer o quê? Cássio vai escrever. É isso que eles estão fazendo. Eles estão escrevendo, estão contando as suas histórias, os seus romances sobre esse período de quarentena, ou estão usando isso daí tudo para se inspirar para escrever o que quer que seja. Aquele tempo que era sempre muito escasso, né? O pessoal agora acabou arrumando esse tempo para finalizar uma obra, talvez, algo do tipo. Exatamente. Então, o que a gente fez ali nesse período? Primeira coisa que a gente fez foi ser absolutamente transparente com todos os autores. Então, a gente abriu uma área no blog da gente, que é o canal principal de comunicação, onde a gente contou tudo o que a gente estava fazendo de ações. A gente deu uma série de descontos e de promoções por tempo indeterminado para ajudar a subir a curva com um preço menor. Foi parte das coisas que aumentou o faturamento, mas diminuiu a margem, né? Mas foi o suficiente para a gente conseguir se manter, né, nesse período. Então, a gente fez acordos diferentes com a cadeia gráfica também, com vocês. Então, a gente aumentou e comunicou isso para o público, certo? Que a gente, parte do desconto, parte do que a gente ia tirar da gente ia ser uma parte em desconto e uma parte a gente ia aumentar proativamente, porque as gráficas, em momento algum, pediram isso para a gente, né? Mas a gente aumentou um pouco o valor de repasse por livro para eles, né? O custo gráfico como um todo. Para ajudar a cadeia. A gente sem gráfica claro. Não é ninguém. Né? Parceria é isso. Né? A gente depende um do outro. Né? Então a gente fez isso. A gente lançou um concurso para os autores, um concurso chamado de Crônicas de Quarentena. Eu conto já para vocês, porque isso foi um negócio absolutamente surpreendente para a gente. A gente fez ações específicas de acordo com regiões, porque cada região tinha sua peculiaridade. Por exemplo, Santa Catarina teve um período que os Correios pararam de funcionar por um liminar.
Então, a gente começou a trabalhar a logística, a combinar com os compradores de lá, fazer algo de uma maneira um pouco diferente. Depois, os Correios voltaram, a gente começou a liberar. Então, esse controle estado a estado, na prática, a gente também acabou fazendo. E do ponto de vista de alguns autores, e ali de autores que precisavam de mais tempo para fazer os pagamentos que tinham acertado, tudo isso também foi toda uma onda de negociações que a gente entrou. Foi um período absolutamente intenso, mas crises são isso. São intensidades de ações que você resolve crise. Ficar parado de braço cruzado chorando certamente não vai resolver nada. Então, desculpa, eu me alonguei pra caramba nessa resposta, não, imagina. Mas, de uma maneira geral, o mercado editorial está entendendo que ele não pode ser tão lento, tão paquidérmico quanto ele tem este hábito de ser. Alguns vão demorar mais para aprender essa lição, e boa parte desses alguns vão falir. Os que sobreviverem já vão sobreviver em um mundo, que é o mundo para onde nós todos estamos nos encaminhando, um mundo muito mais dinâmico, muito mais vivo, muito mais rico e muito mais propositivo, proativo, sabe? Então, é um cenário de futuro que eu acho que a gente tem muito positivo nesse sentido. Quer dizer, nós revimos toda a nossa operação, estamos revendo toda a nossa operação, aliás, tem um monte de coisa nova que está saindo. Nesse período a gente lançou site novo, a gente está montando um processo novo de publicação, a gente está revendo todo o Profissionais do Livro, que é a nossa plataforma de venda de serviço. A gente está trabalhando com dados como a gente nunca trabalhou antes, com dashboard apontando o comportamento em tempo real de cada um dos autores. A gente está trabalhando com inside sales, com o processo de inside sales, que a gente está começando a implementar aqui para ajudar esses autores, em grande parte, por conta desta dor de ter visto esse best-seller e a gente não ter nem se ligado que isso era um best-seller, ter achado que era um problema em vez de uma solução. Né? Que assim, olhando para trás, olhando como gestor de um negócio, você se sente um idiota. Né? E se sentir um idiota faz parte. Aliás, se reconhecer um idiota, em muitos desses momentos, é uma das coisas mais fundamentais para você gerir negócios no século da gente. Claro, reconhecer a fraqueza ali para enxergar a oportunidade. Exato. Então, eu vejo que a gente, a TAG, que eu citei como um outro exemplo, quer dizer, você tem uma série de linhas de negócio que estão crescendo, que tendem a crescer e vão abrir espaço para uma série de outras oportunidades no mercado editorial como não tinham antes. Legal, cara. Até fazendo um gancho em cima disso tudo que você falou, porque já ficou claro agora qual foi o impacto, né, do isolamento no modelo atual e antigo de gestão, né? A questão toda que você comentou agora tá claro, porque a procrastinação do mercado editorial, que era uma opção, hoje esquece, não é mais opção. Ou o cara muda, ou o mercado muda, ou você falou, tá morto. Né? Então, é exatamente isso. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, eu já ia questionar você sobre essa questão de inovação, você já deu uns certos insights aí, mas para detalhar um pouquinho mais dessas novas ações que você acabou meio que durante todo esse período já aplicando, mas fala um pouquinho mais detalhado disso e daquela ação super legal dos comentários que você tem recebido dos autores para aquele projeto novo que você fez. Claro, então, vamos lá. Primeiro a gente olhou Bom, aliás, primeiro a gente foi pelo mais simples, que era envolver a comunidade. As pessoas, elas estão ali, elas estão querendo se ajudar, né? Então, a gente lançou esse concurso para a gente poder ouvir o que estava acontecendo, ou ver, né? Então, foi um concurso chamado Crônicas da Quarentena. Era um negócio super low profile, não tem premiação em dinheiro, não tinha nada. O máximo que a gente ia fazer era publicar no blog os vencedores, entendeu? Era mais por uma questão de curiosidade. Compartilhe aqui o que vocês estão vendo, né? A gente tinha uma expectativa, foram 2 semanas, mais ou menos, que ficou aberto, a gente tinha uma expectativa de receber uns 100 e poucos, máximo 200 crônicas diferentes, que a gente ia ler, analisar e ia escolher uma e publicar aqui no blog. Pô, a gente recebeu 833 crônicas, vindas de todos os lugares do mundo. Vindas de Milão, que era o epicentro de tudo, vindas de Wuhan, vindas de Teherã, de São Paulo, obviamente, quer dizer, do Brasil inteiro, Argentina, Estados Unidos, tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, todos eles escreveram e compartilharam ali as suas não só visões, mas os seus sentimentos. E isso vai de
tudo. Foi um material riquíssimo que vai desde olhares mais introspectivos sobre a solidão, desde elaborações sobre perdas de vida de entes queridos, até contos mais rodriguianos. Então, tem um caso, por exemplo, de um sujeito que durante a quarentena, durante o isolamento, acabou tendo um caso com a tia. Então, todas essas visões absolutamente caleidoscópicas, que, aliás, é um reflexo exato do nosso mundo, acabaram sendo publicadas aqui. E a gente começou a falar, porra, mas desse material todo a gente vai pegar um e publicar no blog? Então, o que a gente está fazendo? A gente selecionou 50 dessas, a gente está passando agora pelo processo de revisão, revisão ortográfica e gramatical, né, dessas crônicas. A gente vai publicar no livro, tanto impresso quanto digital, e a gente vai colocar isso à venda, e a receita desse livro a gente vai doar para ações relacionadas ao combate ao coronavírus. Então, é a própria comunidade de escritores se ajudando. Veja, não era uma ideia que nasceu lá atrás, sabe? A ideia era uma ideia simples, ela foi se transformando na medida em que o público foi participando, né? E assim, dada a qualidade do material e o quão inusitado esse material eu não tenho dúvida de que isso vai ter um apelo muito forte, muito grande, né? Então, essa foi uma das ações externas, né, que a gente fez. E foi uma surpresa fabulosa, fabulosa. Que bacana. E assim, olhando para dentro, o que a gente fez também? Bom, a gente começou... A primeira coisa foi começar a ter uma atenção muito maior em cima dos dados. Bom, quando você está numa situação de crise, a primeira coisa que você faz é isso, é tentar olhar com a lupa a sua própria operação. Bom, a gente já sabia, é óbvio, a gente já tem um cheiro sempre. Dados, eles nunca são aquela coisa... ou eles dificilmente são reveladores no nível de uma epifania. Eles ajudam você a enxergar muito melhor aquilo que você tem uma vaga noção. E ao enxergar melhor, você consegue também estruturar soluções que sejam mais cirúrgicas e precisas, né? Então a gente começou a ver. Primeiro, o site ele já tinha mudado no começo do ano, mudou tudo, foi fabulosa essa mudança do ponto de vista de resultado. Mas a gente mudou só da área pública, né, que a gente chama. O processo de publicação como um todo, ele tinha permanecido o mesmo, por uma questão mesmo de mão de obra. Bom, a gente agora está reformando toda essa parte ali interna. Então, esse é o primeiro projeto. Ele está em andamento agora, já foi todo criado, agora ele está em programação, né? Depois disso, a gente tem uma área que é o Profissionais do Livro, é um site à parte, irmão do Clube de Autores, profissionaisdolivro.com.br. Ele sempre foi um marketplace aberto, onde todo mundo podia entrar lá e prestar e falar, prestar os seus serviços e vender para a comunidade. A gente vai mudar um pouco essas regras, a gente vai mudar um pouco o momento onde isso é inserido dentro do próprio Clube de Autores, e a gente vai passar a juntar mais essas duas operações. A criação também está feita, está entrando em desenvolvimento isso. Isso deve mudar muita coisa. E, aliás, são mudanças em linha com outras plataformas de autopublicação que existem mundo afora, né? Onde o serviço ele é um componente muito mais estratégico para a autopublicação do que a forma que a gente encarava até então, né? Então, essa é uma mudança que vai vir ali também no negócio. E, obviamente, o processo de Inside Sales. O que é o processo de Inside Sales? Existe uma diferença entre um vendedor de campo, isso não se aplica só ao mercado editorial, mas você tem uma diferença entre o vendedor de campo, field sales mesmo, o vendedor de balcão, por assim dizer, e um inside sales. Um vendedor de balcão, primeiro, você chega um comprador para ele consegue ler um pouco no olhar, na reação, o que tem, consegue brincar com a oferta, consegue trabalhar com o tempo que o sujeito já está ali na frente dele, tentar testar, experimentar uma outra oferta ali que tem a ver, etc. Obviamente que isso não existe na época do corona, não tem como você fazer, não tem venda de campo, né? Mas você tem inside sales. Então, o que é inside sales? É você olhar de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito analítica, qual é a necessidade que aquele cliente tem e oferecer unicamente aquilo que aquele cliente tem necessidade no momento certo. E você sabe que aquele cliente tem uma necessidade no momento certo porque você tem toda a sua base que serve como histórico. Então, você sabe que 70% dos clientes, 75% dos clientes que estão naquela etapa da jornada de compra estão mais propensos, estão X% mais propensos a contratar aquele tipo de serviço. Então, é aquele tipo de serviço que você oferece para ele naquela hora. Então, isso inclui trilhas de marketing de automação que a gente criou,
para isso. Isso inclui força humana mesmo, para forçar no sentido positivo, né? Para sugerir alguma venda, e controle desses números. Vendeu ou não vendeu? Se não vendeu, isso também alimenta uma base. Então, isso é um dashboard de dados, desculpa a redundância, mas é um dashboard onde você acompanha a jornada de cada consumidor e você vai vendo, olha, aquele dali está quente para aquela oferta. Você vai lá e faz aquela oferta para ele. E melhora a vida de todo mundo. Você vende e fica feliz, e o comprador, obviamente, se ele está comprando alguma coisa, ele está comprando porque vai resolver um problema dele, portanto, ele também fica feliz, né? Então, isso também é algo que mudou bastante aqui para a gente, né? Foram os principais ajustes da operação e que, sendo bem sincero, não tivesse sido essa crise toda, a gente provavelmente estaria com isso programado para fazer até, sei lá, o ano que vem, ao longo do ano, etc. Agora a gente concentrou tudo nesse período. Exato. Esse processo de mudança de cultura, como você tem mencionado, e aí eu tenho pensado aqui, tenho ao mesmo tempo se falando assim, eu vendo alguns insights, pensando em alguns insights aqui, então foi um processo de acelerador, né, de pisada no acelerador de processo de mudança mesmo. Muito legal essa questão do insight, sales que você mencionou agora, a questão toda de você analisar o dado, o perfil de compra, uma revisão total da jornada de compra, porque você, aquele negócio, é a sua bala no momento certo ali, né? Você pegar no momento que o cliente está mais propenso a comprar, e você, pum, dispara. Então, basicamente, você vai certeiro, você vai no alvo ali. Então, muito bacana mesmo esse processo que vocês estão colocando, essa mudança interna aí. E falando um pouquinho mais disso, Ricardo, queria, se você puder, por gentileza, explorar um pouquinho como essa questão de mudança, de liderança interna, até para trazer para o pessoal, para a gente traçar um paralelo com o que a gente tem feito aqui, de capacitação diária. Como que você tem trabalhado isso aí no Clube de Autores? Olha, nesse caso, a gente é até uma empresa mais simples de se gerir, porque a gente é pequeno, sabe? Do ponto de vista tão automatizado, nós somos em 4 pessoas, né? Tá. Então, tudo isso ali é muito simples. Agora, coisas curiosas aconteceram. Então, naquela primeira semana, na semana de inverno, onde o nosso faturamento evaporou, uma coisa que para mim me surpreendeu foi que um dos colaboradores, a primeira coisa que ele apareceu para sugerir foi que se cortasse o próprio salário. Nunca podia imaginar isso. A primeira coisa que eu falei foi, não, jamais, isso não vai acontecer. Falei com os outros também, falei, cara, fiquem absolutamente tranquilos, isso não vai acontecer, esse é o último dos recursos que a gente vai ter. Então, quer dizer, eu estou contando isso porque as pessoas quiseram ajudar, porque elas entendem que, no final das contas, nós somos um organismo, e se o organismo falha, todos os seus membros acabam falhando também, né? Mas ainda bem que nós não precisamos disso. Mas eu diria que a coisa mais importante é ouvir as pessoas. E é isso, você precisa ouvir, conversar, dialogar, entender que o tipo de pressão, e isso é um negócio difícil, porque você precisa dar uma pressão para acelerar o negócio, mas, por outro lado, as pessoas elas estão mais frágeis. Ou porque elas estão sozinhas, ou porque elas estão perdendo gente, ou porque elas estão no exato oposto, elas não estão sozinhas, elas estão com o filho correndo pela casa, tentando trabalhar, dar conta da casa, fazendo tudo ali ao mesmo tempo, então estão numa situação de, seja como for, as pessoas estão numa situação de estresse extremo, né? Então há um limite de até que ponto você pode e deve pressionar, e até que ponto você precisa soltar um pouco e dar um tempinho para as pessoas respirarem. Não tem muito uma receita para isso. Você vai fazendo isso de acordo com o seu próprio sentimento, com o próprio feeling que você vai gerindo, né? Mas, assim, você tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção nas pessoas, né? E na maneira com que elas lidam com essas situações. Eu acho que essa é a parte mais importante. E, aliás, isso não serve, eu falei aqui que a gente tem 4 colaboradores, mas isso não serve só para os colaboradores, isso serve para toda a rede de parceiros. Exato, isso serve para os canais de venda, isso serve para os parceiros gráficos, isso serve para o pessoal que trabalha na comunicação, serve para tudo, né? Então, há que se ter ali uma sensibilidade talvez um pouco maior, e talvez isso seja o que mais se demande nesse momento. É perfeito, como você disse anteriormente, a questão toda da cadeia, né? Então, tem o seu propósito, tem as pessoas, tem os processos, tem um padrão, então tudo faz parte da cadeia. Se um desses elos fica fragilizado, impacta no todo. Então, essa visão humanizada faz todo sentido, Ricardo. Olha, já entrando na reta final aqui, já queria agradecer demais esse papo contigo aqui.
E se você me permite, já tem alguns comentários aqui que eu queria repassar para você. Claro, vamos embora. Maravilha. Vou começar aqui com o Rodrigo, tá? O Rodrigo Abreu. Ele já manda o comentário dele aqui. Primeiramente, ele já pergunta, já te questiona. Já correu hoje? Olha, hoje eu pedalei, eu não corri, pedalei dentro de casa, no rolo, mas já antes do sol nascer. Muito bom. Ele complementa aqui, ele fala assim, Ricardo, nossa primeira reunião há uns anos, já foi há 11 anos. Dali nasceu uma ótima parceria. A Alpha Graphics, cara, tenho orgulho de estar junto com o clube. Depois vou querer entender essa história do Rodriguiano que você mencionou. E parabéns pelas inovações e gratidão por compartilhar o conteúdo conosco, cara. Um grande abraço. Um abraço, Rodrigo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Deixa eu chamar o Michel para a conversa também. Michel, tá a postos aí para fazer esse bate-bola com a gente também. Queria saber se tem alguma interação aí nas mídias sociais aí para a gente dividir com o incrível Ricardo aqui, cara. Boa, Fer, valeu. Ricardo, cara, Rodrigo fala, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente é mega parceiro, mega fã do clube, a gente tem uma parceria muito grande. E um monte de gente apareceu aqui, mandou um abraço para você. A gente está online ao vivo, tanto na Alpha Graphics quanto no AGBook também. Passando para nossos autores, nossos clientes legal. Também essa live, então muito legal. Um monte de gente falando sobre mercado editorial, concordando com o que você falou sobre inovação, sobre negócios, sobre parceria, sobre parceiros, inclusive, muito legal. Separei uma perguntinha boa aqui da Silvia para você. Pergunta boa, tá? Ela falou assim, Ricardo, obrigado, gratidão, muito legal o assunto, estou muito feliz por ter acompanhado essa live. Como você vê o mercado editorial nesse novo normal e o que deve ser mudado e o que será mantido nesse novo normal? Eu vejo ele muito mais online do que o que ele era. Aquele número ali de 60%, 70% das vendas serem físicas, isso não vai mais existir, ele vai ser muito mais online. E isso traz algumas vantagens, principalmente para o setor gráfico não tradicional, e aí nesse sentido eu incluo vocês. Não tem mais espaço para você trabalhar, já tinha cada vez menos, agora tem abruptamente menos espaço para você trabalhar com tiragens grandes. Veja que tem uma curiosidade, quando você trabalha com tiragem grande, você trabalha com estoque finito. Por quê? Porque você não tem força para encher um monte de prateleira de livraria com todos os títulos que são publicados no mundo. Pô, aqui no clube a gente está falando de, no mês de abril foram 1.100 títulos publicados, só no mês de abril, né? Não tem como você colocar todos os livros disponíveis em todas as livrarias. Então, veja que contrassenso, né? Então, essa questão de impressões de grandes ou mesmo de médias tiragens tendem a desaparecer, até porque isso é ineficiente. Você gasta muito para imprimir muito e quando você vai nas livrarias de rua, principalmente, você nunca vai achar aquilo que você quer. Bom, para onde que a gente está indo? Para um modelo de impressão cada vez mais sob demanda, para estoques absolutamente limitados, mas para uma situação de satisfação de consumidor. Imagine uma livraria como quase que uma livraria infinita, sabe? Infinita nesse sentido. Uma livraria onde você sempre vai achar o seu livro. Então, como que eu visualizaria isso? Eu não acho que livraria de rua vai acabar. Não vai, porque ela é um prazer. Quem gosta de livro gosta de perambular por livraria. O que vai acabar vai ser aquela frustração que sempre vem depois desse prazer, que é de você pedir um título e não achar esse título ali em estoque. Então, o que tende a acontecer? Esse negócio de estoque, esquece isso. Não tem mais, não tem no estoque. Então, você vai lá, você passeia pelo que você quiser, você escolhe um determinado livro. Aquele livro não está ali pronto para você naquela hora, ele é impresso naquele instante, para você poder sair dali levando para casa. Então, essa é uma das coisas que eu acho que vai acabar acontecendo, que é a única maneira de livraria física competir com livraria online. É você permitir um modelo que seja de estoque pequenininho, dentro de casa, mas ao mesmo tempo uma oferta infinita. Como que essas livrarias ainda vão lidar com isso, eu não sei, mas tem uma coisa que eu aprendi, que eu tomo isso como máxima. A gente está falando aqui de previsão de futuro, e a melhor ou a única forma de você prever o futuro é você olhando para o presente e tirando do presente tudo aquilo que não faz sentido nenhum. E não faz sentido você ir para uma livraria e não sair com o seu livro. Então, eles vão resolver dessa maneira. Então, eu acho que o futuro do mercado editorial passa por aí, vai muito de autopublicação, porque editora tradicional não tem dinheiro para investir em novos títulos, até porque o investimento ele é quase sempre errado, ou viciado, para não dizer errado, né? É sempre nos mesmos best-sellers de sempre, então você não tem renovação.
A renovação está vindo da autopublicação. Então, você vai ter cada vez mais espaço para os novos e mais oferta para o consumidor que está ali passeando pelas suas livrarias. Vai ganhar os que conseguirem mudar e trabalhar esse negócio e se transformar nesse sentido. Pô, excelente, excelente. Só aproveitar também, o pessoal morreu de rir quando você falou que estava na reunião e aí dormiram na reunião. Todo mundo se divertiu bastante com essa parte. Foi triste. Fê, vai contigo aí, tem coisa mais? Vai lá, Mike, vai lá. Não, vai contigo. O que tem no YouTube? Legal. Bom, aqui no YouTube, deixa eu só ver se... mais alguns agradecimentos. Obrigado aqui pela participação, pela presença. Ricardo, cara, obrigado demais aí por topar o desafio com a gente, por esse bate-papo super legal, descontraído, falando um pouquinho aí de como está sendo o seu trabalho, desafio, né, para todos nós, né, nesse momento. E cara, foi muito bom esses insights aí, a gente vai anotar e vai levar isso para a gente, tá? Aproveitar esse momento final agora aqui, meu amigo, e já passar aqui também os recadinhos para a rede. Olha, pesquisa de satisfação, já está disponível no chat aqui, o link para que vocês avaliem aí, que a gente possa melhorar o nosso treinamento. Então, avaliem aí essa apresentação aí do Ricardo. E para amanhã, pessoal, amanhã continua nossas apresentações diárias aí. Amanhã a gente tem uma apresentação muito legal do mercado de educação. Amanhã quem vai falar com a gente é o Felipe Mandavalli aí da Metzer. Ele vai trazer aí um tema de educação, 10 dicas para gestores de educação na quarentena. Então, bacana, tá imperdível. Conto com todos vocês aqui amanhã, no mesmo horário. E, Ricardo, mais uma vez, obrigado de coração aí. Gratidão, meu amigo. Conta com a gente. Eu que agradeço. Gente, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.